Olá, seja bem-vindo à TV Mogi News, aqui no programa Frente a Frente, no seu canal 15 da sua NET Cidade. Hoje, meu convidado especial, com certeza você vai gostar, sabe por quê? Ele vai falar de capacitação de pessoas, vai falar de liderança, ele é gestor em recursos humanos e vai contar pra gente o que é importante para você se dar bem no mercado de trabalho. Os caminhos você vai ter aqui hoje no programa Frente a Frente. Prazer recebê-lo, Paulo Rogério. Obrigado, Madeleine. Prazer é meu. Paulo Rogério é palestrante, tem um currículo muito bacana e a gente vai falar agora sobre esse assunto. Muito obrigado, estou à disposição. Aliás, eu quero já começar perguntando. Pois não. Aos 49 anos de idade, você começou como essa história de ser gestor em recursos humanos? Não foi nenhum momento daquele assim, aos 9 anos, pensei, vou ser gestor, não tem nada disso aí não, né? Vou ser gestor, com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Na verdade, eu sempre quis trabalhar desde muito cedo, sempre. E meu primeiro trabalho foi numa gráfica. Até depois eu descobri que quem pagava o salário era o meu pai, sabe? Só para poder me incentivar isso, né? Trabalhei em rádio, fui também trabalhar em área de comunicação, enfim, fiz de tudo um pouco, né? Quando eu me formei em publicidade, eu fui procurar o meu caminho numa área de criação. Publicidade. Era o meu ramo, já desenhava, então eu tinha mais que fazer o uso disso daí. E eu descobri uma coisa fantástica. Quando você se forma em publicidade, né, se você tem talento, você não precisa se formar em publicidade. Se você não tem talento, não adianta se formar em publicidade. Então eu já descobri isso logo de cara. Até que um amigo me indicou para cuidar de um material de treinamento de uma empresa da região de Mogi, a antiga Dresser de motoniveladoras, lá em César de Souza, e eles estavam fazendo um treinamento de operador de empilhadeira. Naquela época, comecinho dos anos 80, o treinamento era feito com apostilas datilografadas e desenhinhos, sabe, de reguinha. E aí eu transformei aquele treinamento numa história em quadrinho, que era o meu métier. E aquilo foi legal. Aquilo conquistou, ficou acessível, inclusive para as pessoas daquela época que tinham outro tipo de formação acadêmica. Aí que eu fiz treinamentos para soldadores, fiz treinamento para trabalhos em altura, comecei a diversificar e fui gostando disso. Até que chegou o momento, numa outra empresa, em que eu tinha preparado todo o material e o professor, o facilitador, faltou. E aí o coordenador do treinamento falou: Rogério, você já preparou o material gráfico, já preparou as apostilas, o audiovisual. Naquela época, o audiovisual era feito tudo com transparência, sim, de reto projetor. Data show, nada, nem pensar. Computador, então, nem se fala. Vai lá, meu, vai para frente lá e dá o treinamento. E numa tarde chuvosa, eu me vi dando treinamento para 15 ou 20 técnicos sobre um determinado trabalho do qual eu tinha preparado aquilo. Marilei, aquilo entrou na minha veia de tal jeito. Eu tinha 22 anos de idade, falei, não vou mais sair desse ramo, é o que eu quero fazer. Então a minha formação acadêmica me trouxe o embasamento técnico para que eu pudesse aliar o meu trabalho a esse novo segmento, né, esse novo leque do mercado. E valeu a pena, porque aí eu comecei a desenvolver tudo isso, eu estou nisso até hoje. E aí, quando você foi desenvolvendo, foi chegando a tecnologia. Sem dúvida. E você foi se aproveitando dela. Tinha que me aproveitar, senão eu ficaria para trás. Com certeza. Esse é o primeiro grande recado que a gente dá para qualquer tipo de profissional no mercado. Procura sempre estar atualizado com o que está acontecendo no seu campo de trabalho, com o que está acontecendo no seu segmento. Você imagina se hoje eu fosse apresentar como um programa de treinamento para qualquer empresa ou um trabalho feito em reto projetor ou apostilas datilografadas. Não tinha nada a ver. Então, atualização do trabalho. Tem que se atualizar. Hoje você tem que apresentar e exceder as expectativas do teu cliente. As pessoas que estão em treinamento, eles querem atrativos, porque treinamento qualquer pessoa dá, desde que tenha um conhecimento prático disso. Então é legal quando você se aprimora naquilo, quando você mostra novas tendências, quando você... Eu sou um ratão de internet para buscar vídeos que possam trazer mais qualidades e exemplos para os treinamentos do qual a gente está preparando, né? Então é uma coisa assim que faz parte do dia a dia, da gente estar buscando novos elementos. Se isso não acontecer, você vai ficar parado no mercado. Você está com 49 anos hoje. Sim. Você começou com 22, mais ou menos. Sim. Então vamos lá, nos últimos 25 anos, mudou muito a gestão de pessoas. Sem dúvida, mudou bastante. Como que a gente faz para se atualizar, principalmente quem está nessa faixa etária dos 40,
que é que nem a gente que fez datilografia, né? Verdade. Aos 50 anos, você não tinha, aquela época, o computador, a gente teve que se adequar à vida moderna, né? Ao celular, a tudo isso. Como é que mudou? Como é que você vê essa gestão de pessoas hoje? Primeiro, vamos deixar bem claro que vai continuar mudando. Bom, sempre. Então, sempre. Essa coisa de mudou, ok, passamos por um período, nós saímos da Idade Média e entramos na Idade Mídia. Nós precisamos, o mais rápido possível, nos adaptar a essa realidade. Corra atrás, leia muito, se intere das coisas, procure aquele treinamento. Ah, mas eu não tenho dinheiro, tudo bem, reserva uma parte do seu pagamento, faça, se não fazer agora, faça o mês que vem, mas procura ir atrás, para não ser pego de surpresa com relação a isso, né? Porque a gente tinha muito assim, antigamente, que eu falo, há uns 30 anos... Antigamente, você vê que o antigamente já chegou. Olha que interessante. O profissional entrava numa empresa, por exemplo, numa companhia Suzano, e passava a vida lá. É verdade. Entrava numa Valmet, a Valtra hoje, passava a vida lá. Sim. Entrava na GM e passava a vida lá. Hoje o mercado está muito diferente. É verdade. E se você não for o cara, você não consegue passar a vida dentro de uma empresa ou sair dessa empresa para um lugar melhor. Isso vem muito também do ponto de vista de expectativas do profissional. Porque o profissional tem aqueles que querem ficar parados no mercado. Então, ele entra usando um exemplo que você deu agora, numa GM, ele entra naquela empresa e, eu estou num lugar seguro, um lugar que vai me pagar em dia e um lugar que vai me garantir a minha aposentadoria e a formação dos meus filhos. Então, mas o seguro não existe mais, não morreu existe. de velho. Ele esquece que daqui a algum tempo eu posso estar perdendo meu emprego, por quê? Os chineses estão chegando. O carro, é por isso que eu estou usando o exemplo da GM, o carro dos chineses está tão bom quanto o carro da GM hoje. Isso vai bater de frente. Daqui a pouco, aquele cidadão, aquele profissional que quis investir tudo para ficar seus 30 anos na GM, se aposentar lá, não vai ter mais emprego. Sem falar que o salário dele chega num patamar que você pega um menino de 20 que sabe fazer o que ele faz. Você chegou exatamente onde eu queria falar. O João Pedro e a Ana Flávia são meus sobrinhos, estão na faixa etária hoje dos 5 aos 10 anos de idade. Eles dão aula de informática, de tecnologia, dentro de casa para o meu irmão, para a minha cunhada. Então, eles vivem aquele momento o tempo todo. Não é que eles são mais inteligentes do que as crianças que nasceram há 30 anos atrás. Eles apenas recebem mais carga de informação do que nós recebíamos há 30 anos atrás. Então, João Pedro e Ana Flávia, a gente precisa estar lembrando sempre de um detalhe. E isso é importante para esse profissional que está no mercado hoje. Vamos imaginar um profissional de 35 anos de idade. Daqui a 10 anos, ele deve estar ainda no mercado de trabalho. Vai estar com 45, ainda vai estar no mercado. Só que daqui a 10 anos ele vai estar competindo com o João Pedro, que tem 10 anos hoje e vai ter 20. Né? E mesmo que aquela criança receba um pouquinho menos, não tem tanta experiência, é verdade, mas ele vai receber um pouquinho menos, mas ele vai ter o conhecimento, ele vai ter aquela atualização constante. E isso vai fazer com que esse profissional, que daqui a 10 anos vai ter seus 45 anos de idade, se ele não colocar as barbas de molho, daqui a pouco ele vai perder o lugar no mercado. Exatamente, ele se acomoda. Se acomoda, é natural. E é o caso dos mais antigos. Exatamente, é natural. A evolução é necessária? É claro que é. Não tenho a menor dúvida que isso é importante. Mas não é por causa disso que você vai ficar no seu ambiente de trabalho tanto tempo. Marilei, veja bem, eu entrei nessa empresa, ela é segura, ela é ótima. Não tem mais segurança em lugar nenhum. E daí... Estou estável aqui. Estou estável, estabilidade hoje maior. Nem funcionário público pode falar, mas está estável. Não pode. Né? Porque ele pode mudar tanto também lá dentro da própria prefeitura ou da Câmara ou de qualquer órgão. E tem porque ele não se atualizou, vai ficando ali no arquivo morto. E veja, até o funcionário público, se ele não se aprimorar também no atendimento ao cliente, no relacionamento interpessoal, quando eu falo atendimento ao cliente, alguns funcionários públicos, alguns servidores públicos, eles assentam o cabelo, nós não temos cliente, tem. Você tem o cliente que é aquele que vai votar no prefeito, no vereador, no governador. Ele vai votar, e se ele não votar, provavelmente você, servidor público, vai ter uma dificuldade daqui a algum tempo. A gente tem muito isso na área do jornalismo. Por exemplo, eu tenho 41 anos, estou na área há mais de 20. As pessoas falam assim, como é que você consegue se manter
Não, é porque eu estudo, eu leio. Passou por um mestrado há pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos, Exatamente, né? fiquei estudando 2 anos de mestrado, fazendo... Então, assim, muitos acabam chegando com aquele gasto todo aos 20 anos de idade e derrubando os mais velhos. Sim. Mas é porque eles não se atualizaram. Não estão preparados para o momento certo. Para segurar a onda do trabalho. Exatamente. Isso acontece em todas as áreas, né? Provavelmente, agora está me dando até uma dor assim no coração, que eu devo ter derrubado algumas pessoas há 20, 30 anos atrás, porque era um rapaz novo, de 22 anos de idade, evidentemente que o patamar salarial não era lá essas coisas, que ganha pouco, mas tinha um conhecimento um pouco melhor do que estava fazendo. Então, vai meu amigo, vai lá, chuta e vamos embora. Vamos. Nós falávamos sobre isso, né? É o lugar certo, a hora certa, a pessoa certa, mas tem que estar preparado. Se você não estiver preparado, essas oportunidades vão embora. Como é que você ensina isso dentro de uma empresa? Mostrando principalmente por exemplos. Então é importante nós mostrarmos dentro da empresa todo o histórico daquilo, né? Como é que a empresa evoluiu, como é que ela foi para frente, como é que ela está hoje no mercado. Quando você chega nesse momento de mostrar o histórico, eu vou mostrar também a sua concorrência. Porque quem está dentro de uma empresa pensa que fora daqueles portões, daqueles muros, não existe mais um concorrente. E é aí que ele quebra a cara. Então ele precisa conhecer e ver o lado de fora. Nós acabamos de citar o exemplo de 2 empresas do segmento automobilístico. Isso. Mas você tem um monte de outras empresas, um monte de segmentos que você pode falar a respeito disso. Marilei, é impressionante. Tem muita gente dentro de uma empresa que não sabe o que está acontecendo lá fora dos seus portões. E aí cria o comodismo. Então é através disso que a gente mostra que se essas pessoas não estiverem preparadas, amanhã ou depois, você pode perder seu lugar no mercado. E está cheio de exemplos. Está cheio de exemplos. Você tem empresas de turismo, né, que já fundaram. Que não se atualizaram. Você quer uma empresa que a Kodak, né, nem sei se eu posso falar isso aqui. Pode falar o que você quiser. O caso da Kodak é um exemplo... Foi uma coisa absurda, eles não se atualizaram com a foto digital. Eu uso hoje o exemplo em todas as palestras e tudo mais a respeito disso. Como é que pode deixar uma foto morrer? A empresa não acreditou na foto digital. Exatamente. E continuou investindo no filme. Que é não acreditar na tecnologia. Que é não acreditar no futuro, na inovação. Futuro, na mudança, na oportunidade que nós temos de crescimento. Gente, perderam um legado, né? Um legado, e 17 mil pessoas, na última vez, quando fecharam, foram os que sobraram. 17 mil pessoas perderam o emprego. O melhor exemplo que você pode dar. Esse exemplo eu uso com muita frequência, porque a gente mostra toda a criação, desde a família Eastman, que foi desenvolvendo nos Estados Unidos, aquela coisa toda da criação, do nitrato de prata, que vai bater aqui, que vai fazer isso, sabe? Mostra toda a parte tecnológica, a magia da fotografia, as 8 horas de exposição necessárias para poder queimar aquela chapa. E hoje, com o digital... Hoje você faz assim, ó, clique. Eu tiro uma foto sua agora, e se eu não gostar, eu deleto e vou tirar outra. E no celular. E no celular. Qualquer celularzinho, desse tamaninho. Qualquer criança de 10 anos de idade tem um celular. E consegue passar sua foto, jogar numa rede social. Se o profissional hoje, de qualquer empresa, e lembrem-se sempre de casos como a Kodak. Se o profissional hoje de qualquer empresa não estiver preparado para isso e achar que ele vai ser eterno, pode ter certeza, perdeu seu lugar no mercado. Tá na roça. Daqui a pouco ele vai ter que ir para a roça, provavelmente plantar batatas. Não que isso seja algo ruim, mas para quem fez todo tipo de preparação necessária, é um retrocesso, sem dúvida. Eu estou conversando com o Paulo Rogério, que é o Rogério, palestrante, gestor de recursos humanos. Ele também é especialista nessa coisa de lidar com a capacitação pessoal e também empresarial, como a gente estava explicando agora, em algumas empresas. Daqui a pouquinho eu quero falar de liderança, de status, de comprometimento com o trabalho. Como é que você faz? Como é que eu faço? E todos os profissionais estão vendo a gente agora para a gente se manter realmente no mercado de trabalho. Né? Porque agora não é mais, você chega lá na empresa e fala assim, eu vou levando. Você não pode mais levando o seu trabalho, seu emprego. Porque a empregabilidade mudou muito. Aliás, tá o Sebrae que não nos deixa mentir. Sem dúvida. Né? Com toda essa história de vamos montar uma empresa, vamos prestar serviços. Despertar o empreendedor. Empreendedorismo. Exatamente. É aí que eu quero chegar. O Rogério vai falar de empreendedorismo daqui a pouquinho. E é claro que a gente vai falar também um pouquinho de como foi essa mudança na vida do Rogério, porque ele tem uma história de vida bem bacana para contar pra gente. Depois do intervalo comercial, eu já volto aqui pro Frente a Frente. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente.
Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos ao programa Frente a Frente com o Rogério, falando de assuntos importantíssimos para a sua carreira e para o mercado de trabalho também. Rogério, antes de entrarmos em carreira e mercado de trabalho, eu sei que você passou por uma fase há uns 5 anos em que muita coisa mudou na sua vida por causa do lado pessoal. Sim. Você perdeu uma esposa de 40 e poucos anos, muito nova, Sim. com câncer. Isso. Depois da morte do seu pai também, que foi um momento dramático da sua vida. Como que a vida pessoal influencia a nossa vida profissional? Total. Você veja que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu vivia num momento que eu considerava o auge da minha carreira profissional. Então eu tinha contratos para cima e para baixo, viagens, uma coisa uma agenda muito apertada e uma coisa muito louca, né? Eu costumo dizer, tem um exemplo muito claro, que uma vez eu parei para pensar nisso, eu tomei café em Porto Alegre, café da manhã em Porto Alegre, e fui jantar em Belém. Veja que o meu ritmo estava realmente muito acelerado. Aí meu pai ficou doente, câncer, e a minha mulher descobriu também a doença alguns meses depois. Meu pai faleceu em junho e a minha mulher faleceu em outubro. Então, nessa mudança de tempo muito pequena, né, eu aprendi tanta coisa, porque a gente aprende principalmente a ficar de cabeça erguida para a situação. Está acontecendo e precisamos saber como trabalhar com isso. Porque senão, Marilei, vai ficar todo mundo desesperado e mais você. E aí não vamos conseguir resolver nada. Segundo, eu tive que reduzir muito o meu ritmo de trabalho para dar atenção muito mais à minha mulher naquele momento, né? Até porque meus irmãos, minha mãe ficavam com meu pai, mas eu precisava estar muito próximo àquilo. Mas também não podia deixar de trabalhar, afinal de contas, custa dinheiro ficar doente, né? E depois que tudo aconteceu, depois que tudo parou, eu pensei bem, o que é que eu ganhei com isso? Absolutamente só experiência de vida, que é a única coisa que a gente vai levar embora. Então, eu mudei muito. Eu me tornei uma pessoa muito minimalista, eu não corro mais atrás da realização material. Eu corro atrás de algo que me faça ficar feliz, né? Então hoje eu vivo mais a simplicidade das coisas, aproveito mais a vida, os momentos que a gente precisa aproveitar, principalmente com os amigos, com o serviço social, com a vida junto ao meu trabalho também. Faço isso com mais espontaneidade, com mais vontade e com mais tranquilidade. Porque não tem jeito. Eu espero que ninguém passe por experiências como essa para saber que a vida é muito curta e que a gente perde muito tempo querendo amalhar coisas para você, né? Tem que ser mais simples no dia a dia da vida. O mais com menos. Você precisa ser melhor a cada dia, mas saber como trabalhar isso. É bem verdade que essa experiência me deixou uma pessoa mais tranquila com relação ao cumprimento do dever. E também me ajudou até a administrar meu tempo. Hoje eu faço aquilo que eu tenho condições de fazer no momento certo. E não corro mais atrás de coisas que vão me manter o status. Eu costumo até brincar sobre isso, né? Eu aprendi que status é a pessoa comprar o que não pode com o dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta aquilo que não é. Então a gente quer fugir um pouco disso e viver um pouco mais o nosso momento, que é só isso, absolutamente isso, que você vai levar embora. Esse momento que estamos nós dois aqui conversando, o pouco que a gente pode passar para as pessoas que estão nos assistindo em casa ou no computador, para aquelas pessoas que vivem com a gente no dia a dia, é só isso que a gente Você optou por não ter filhos? Sim, foi uma opção. Foi uma opção? Foi uma opção. A sua esposa também optou por isso? Pois no momento em que nós nos casamos, a gente ainda estava no auge da juventude, né? Do final da adolescência, da juventude. Me casei com 19 anos de idade. Menino, né? Ainda tinha que estudar, tinha muita coisa para fazer pela frente, tinha muito trabalho, ela também. Ela se formou em 2 faculdades, fez 2 pós-graduações, se tornou, sabe, uma pessoa totalmente dedicada ao estudo, ao trabalho, e eu acompanhei também o ritmo dentro do meu segmento, né? De repente a gente descobriu que eu não estava tendo tempo para se curtir, que dirá para ter filhos, né? Aí foi passando e... Mas tem um babado legal. Depois que você passou pela fase do luto, você conheceu a Paulinha, mas conta como.
Pois Eu é. adorei quando eu soube, adorei. Pois é, estava numa noite, né, e resolvi entrar numa rede social, eu resolvi entrar na internet para ver se eu consegui bater papo. Adoro conhecer pessoas, adoro bater papo. Entrei lá numa sala de bate-papo e encontrei a Paulinha lá e começamos a conversar, ficamos 4 horas conversando pela internet e aí resolvemos marcar um encontro, fomos nos encontrar e pronto. Tá aí, estamos juntos. E é de Mogi também. É, de Mogi também. Então, a gente rodou tanto essa situação. Ela, na época, morava em Suzano, mas é nascida aqui em Mogi. E aí, a gente rodou. Ela também já rodou tantas partes do mundo, já morou fora e tudo mais. E a gente acabou se encontrando numa rede social. Olha que interessante. E estamos juntos, uma pessoa que me dá uma força tremenda, uma pessoa que me dá muito suporte para o meu trabalho, para a minha vida. Me ensinou a ser cada vez mais minimalista, porque entendeu, compreendeu tudo que eu havia passado, né? E chegou no momento certo. Então, aí que a gente fala da vida é feita de fases. Sim, reestruturou, reergueu. Exatamente. Né? Voltando para a nossa vida profissional, vamos falar de carreira. Pois não. Como é que eu construo uma carreira? Primeiro, não pensando em construí-la. Nada de tijolo. Não, é interessante você ter um planejamento, mas não comece a fazer planos de que, olha, daqui a 5 anos eu quero ser diretor da empresa tal. Porque daqui a 5 anos, muita coisa mudou no meio do caminho. Então eu tenho que estar preparado. Eu preciso Como é que eu me preparo para uma carreira? Eu preciso pensar no que realmente eu quero. Qual é o foco da minha atividade? Nós estamos falando um pouco antes do intervalo sobre empreendedorismo, né? Hoje, cada vez mais, nós estamos vendo aí na televisão, nas reportagens, né, o incentivo ao empreendedor. E essa figura do empreendedor tem que estar dentro daquele que pretende criar uma carreira. Porque as pessoas ainda têm a visão que o empreendedor é empresário. Pois é, e está totalmente errado. Você pode ser supervisor de uma produção e ser um empreendedor. Exatamente. É o cara que tem liderança, é o cara que cativa, é o cara que tem novas ideias, é o cara que pensa em como fazer mais com menos, reduzindo os custos da produção e aumentando a qualidade. Esse é o empreendedor. Ele pensa na empresa como um todo. Ele pensa na empresa como sendo dele. Sim. Que é o melhor empregado que algum empreendedor poderia ter, né? Ele pensa na empresa como dele. Ele se dedica como se fosse o dono. Exatamente. Então, esse empreendedor, essa figura do empreendedor, o espírito do empreendedor, é que deve estar presente em todo profissional que pretende ter uma carreira. Mas existe aquelas fases em que existe uma modificação, uma mudança diária. Você imagina alguém que queira fazer carreira na área, por exemplo, alimentícia, né? Vem um produto novo de fora, da linha de alimentos, muda todo o seu conceito. E aí aquela curva ascendente, de repente cai e você precisa começar tudo de novo. Esse profissional, fazendo carreira, pensando em carreira, ele tem que ter um foco. E o foco dele vai ser construído através do seu relacionamento interpessoal, através da sua capacitação, do seu conhecimento, do que o concorrente está fazendo também. É assim que a gente vai construindo uma carreira, se é que eu posso dizer isso. Mas nunca pensar o seguinte, eu vou fazer isso, depois eu vou passar a ser isso, vou começar como supervisor, depois eu passo a ser gerente, daí eu vou para coordenador, sabe, é o tipo de crescimento que você cria muita expectativa, e se houver uma frustração no meio do caminho, que pode acontecer por qualquer mudança, você não vai saber como trabalhar com essa frustração. E a sua carreira, desmonta e você não tem mais como começar. Nós temos pesquisas do Sebrae que falam que a maioria das pessoas quer ter uma empresa. Sim. Que quer ter um negócio próprio. E ser prestador de serviços, né? E tudo mais. Como tomar cuidado com esse empreendedorismo do negócio próprio, ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa visão. Para quê? Para que você não fique pregado ali naquele emprego com carteira assinada. Primeiro vamos identificar... Tem esse meio que limite, né? Primeiro vamos só identificar o que é o negócio próprio. Eu já ouvi gente falando o seguinte, né? Eu quero ser dono do meu próprio nariz. Mentira. Porque aquela pessoa que pensa que vai ter o seu próprio negócio e vai ser dono do seu próprio nariz, está totalmente enganado. Porque ele vai ter muito mais chefes do que ele pode imaginar. Se ele montar uma sapataria e essa sapataria receber 100 clientes por semana, ele vai ter 100 chefes. Exatamente. Com 100 gostos diferentes, 100 opiniões diferentes e assim sucessivamente. Exatamente. Então, primeiro vamos tirar esse paradigma, né, de que, olha, eu quero ser dono do meu próprio nariz. Ponto. Segundo, ele precisa estudar o mercado.
Ele vê como é que esse mercado está crescendo em cima disso. E vê qual é o segmento que ele vai querer optar. Não queira você, que mexe com roupas, querer entrar para o segmento alimentício. Você não conhece nada daquilo lá, você corre sérios riscos de quebrar a cara. A não ser que você se alie a alguém que conheça, que pode te dar a formação para isso e que faça com que realmente aquele segmento dê resultado. Muitas vezes, o seu conhecimento na gestão dos negócios pode ajudar muito uma outra empresa de um outro segmento totalmente diferente. É aí que entra a figura da consultoria, da prestação de serviços. Prestação de serviços é hoje o foco maior do mercado. Nós falávamos sobre isso numa outra oportunidade, que mesmo as empresas, elas terceirizam tudo aquilo que não é o seu produto final. Então, quem faz hoje, vamos usar outra vez o exemplo da área automobilística, do segmento automobilístico, mas quem faz carro hoje não faz comida. Então, tem que terceirizar o restaurante. Não faz limpeza, tem que terceirizar os serviços de manutenção. Não faz portaria, nem segurança. Todas essas áreas que não são objeto fim da empresa, passam a ser terceirizados. É onde você tem a oportunidade de crescimento, é onde você tem a oportunidade de novos negócios, é onde você tem a oportunidade e a concorrência para mostrar o seu serviço, prestando serviços, realmente. E tomar muito cuidado, porque sem o planejamento que você falou, você não pode chegar lá e falar assim, eu tenho uma grana, quero investir. Porque esse planejamento, é o mais importante de tudo, né? Porque você tem que ter capital de giro. Você precisa ter todos os elementos. Você tem que ter toda uma estrutura por trás para você estar seguro. Porque não é todo negócio que dá dinheiro na hora. Se você pegar revistas antigas, essas revistas que falam exatamente sobre isso, sobre a prestação de serviços, sobre o empreendedorismo, você vai ver um monte de exemplos de gente que saiu de uma empresa, vou montar uma pousada. Pega todo o meu fundo de garantia e enfio naquela pousada. Onde? Angra dos Reis. Aí pronto. Depois do que aconteceu há 2 anos atrás, todo o dinheiro dele foi literalmente por água abaixo. Então, é bom saber onde você vai enfiar o seu dinheiro e onde você vai ter o recurso necessário para isso, né? É bom você ter o capital de giro, é bom você pensar que o recurso, o retorno desse investimento pode demorar de 2 meses a 2 anos para chegar. Então, não adianta... dinheiro para se manter, eu preciso manter tudo. Porque o padeiro, a empresa de energia elétrica, a empresa de água, ela não vai querer esperar você. O rapaz é empreendedor, tem 2 anos aí pela frente, não vou cobrar dele. Não é assim. A maioria das empresas que quebram é que não fizeram planejamento. Não fizeram planejamento e não deixaram aquele capital, que é o essencial para o trabalho, separado para os custos fixos que vão existir tendo você trabalho ou não. Eu estava falando da coisa da pousada, eu algum tempo atrás orientei uma pessoa que estava querendo abrir uma pousada, mas ele queria abrir num lugar tão frouxo, um lugar tão, caído, fora de mão. Falei, você tem certeza que você quer investir todo o seu dinheiro aqui? Tem demanda para isso? Não há. Procura fazer uma pesquisa de mercado a respeito disso. Veja, abra o jornal, aqueles jornais nas páginas de turismo. Veja quantas pessoas procuram. Faça uma pesquisa. Quantas pessoas procuram ir para aquele lugar onde Judas perdeu a meia, porque a bota ele perdeu antes. Você vai ter algum atrativo para aquilo, né? Precisa ver toda essa situação. Põe na balança, põe ali na ponta do lápis, veja se realmente isso vai valer a pena, para daqui a 1 ano, 2, você não ficar chorando uma realidade como essa. Aí tem os sonhadores, né, Marilei? Os sonhadores são aqueles que falam assim, não, eu confio no meu taco, comigo não vai acontecer isso, eu sou fraco, não. Não, eu pode ter certeza, eu sou o cara, nada vai dar errado comigo. Sim, tem razão. Eu até admiro e gosto dessas pessoas que têm esse pensamento positivo. Mas um pezinho no chão sempre é muito bom para a gente saber que amanhã ou depois aquele processo de mudança pode pegar o meu negócio. Eu gosto muito daquele discurso do Nizanguanais, que ele usou, né, da publicidade, falando que toda família tem um tio bacana que fala como é fácil ganhar dinheiro, como é fácil ser bem-sucedido, né, mas não é o cara que trabalha e faz virar. É verdade. Né? Porque ele olha a vida dos outros, né, do cara que trabalha, e simplesmente leva a vida dele numa boa, mas ele critica só o outro. Isso acontece muito no mercado. Essa visão crítica, nós sentimos não só da concorrência, mas dentro da nossa própria equipe. Porque também não precisa o seu tio bacana. Tem o chefe também, que é aquele chefe bacana.
sabe? Tem o colega de trabalho, que é o colega bacana. E essas pessoas também se tornam vampiros sociais. São aquelas pessoas que ficam passando, trocando influências ou trocando essa situação, esse mal-estar geral e não deixa a gente ir para frente. Talvez uma primeira lição é a gente se afastar desses vampiros sociais, pegar essas experiências vencedoras e transformar essas experiências em algo que realmente nos sem leva pra vampirismos. frente. Sem vampirismo. Está fora da vida pessoal e profissional. Totalmente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o Rogério, eu quero falar da vida dele como palestrante, da liderança, né? Porque a gente fala muito de ser líder, mas quem que é líder de verdade? E também, é claro que eu vou falar sobre a governadoria, né? Ele vai ser um dos homens do Lions Clube, porque ele é do Clube de Serviços dos Leões, aqui de Mogi das Cruzes. Então, depois do intervalo, tem muito mais aqui no programa Frente a Frente. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o Paulo Rogério aqui no Frente a Frente, hoje falando de liderança, falando de capacitação, de mercado de trabalho, ele que também é palestrante. E eu quero saber como é que é essa vida de palestrante. A palestra chegou na tua vida por causa do trabalho que foi vindo. O trabalho que foi sendo desenvolvido e aí alguém falou assim, por que você não vai dar uma palestra para um encontro que nós vamos fazer com profissionais de uma determinada área? E eu fui. E nesse encontro tinha mais algumas pessoas, olha, vem dar uma palestra, não sei o quê, puxa, gostei da sua palestra. E assim foi indo. E um foi falando para o outro, você foi essa propaganda que, graças a Deus, foi uma propaganda. E vai direcionando para o evento. Vai direcionando. Alguns eu recuso. Eu já aprendi a recusar, aprendi a dizer não, né? Por exemplo, palestras em festas de final de ano, sabe? Aquelas palestras motivacionais. Nossa, aliás, você tem um livro sobre isso. Tenho, eu tenho, falo exatamente sobre a situação, chama-se Feliz Ano Todo. Porque é aquela situação em que você vive dentro de uma equipe, né? E que você, durante o ano inteiro, um quer comer o outro. E aí, naquelas 2, 3 horas da festa de confraternização, todo mundo se ama. Eu não sei como poderia viver sem você. Aí no dia seguinte, eu quero puxar o seu tapete, né? Falsidade, pois eu aprendi a não fazer mais palestras nessa época. Furada, né? Porque o pessoal vai com outra intenção. Ele vai para se divertir, para beber, para comer, para paquerar, ele vai para qualquer outra coisa, Mas né? não é para ouvir palestra. Não, para ouvir palestra não. Então, para sair dessa barca furada, né, eu hoje começo a selecionar um pouco onde a gente vai colocar o nome e a atividade que a gente desenvolve. Mas é algo gostoso para chuchu, porque a gente conhece muitas pessoas, né? É porque você vai direcionando assim de acordo com a empresa, de acordo com o evento, né? Eu tenho uma história muito curta a respeito disso, mas que mexe comigo muito fortemente. Eu dei uma palestra em Belo Horizonte uma vez, e quando terminou a palestra, o fotógrafo veio conversar comigo. O senhor não deu uma palestra lá no Rio de Janeiro, tal? Sim, eu estava lá, porque era o mesmo grupo, e aquele fotógrafo estava cobrindo todo o evento desse grupo, né? E naquela época eu estava com problema de drogas com a minha filha em casa. E eu e minha mulher estávamos tendo problemas muito sérios. Eu ouvi a sua palestra, sabe que aquilo, sinceramente, mexeu comigo e eu cheguei em casa, conversei com a minha mulher, a gente acabou dando uma mudada no jeito de tratar a nossa filha e tal, e acabamos resolvendo a situação. Marilei, olha o peso da responsabilidade. Né? A hora bacana que eu ouvi aquilo, né? Bacana, mas naquele momento eu senti minhas costas, sabe, carregando uma tonelada, porque o que você fala, as palavras são flechas. Depois que saíram, o que você fala, a responsabilidade eu tenho é uma grande. Ouvinte, que eu não posso falar o nome aqui, porque ela me assiste aqui na TV também, não vê ao caso o nome dela, mas ela, quando eu tinha um programa Rádio Notícia, que era das 10 a 1 da tarde, que era menos jornalismo e uma coisa mais entretenimento. E eu sempre fui muito motivacional também, mas isso por instinto, né? Nunca fiz curso nem nada disso. O pessoal diz que eu sou uma neurolinguista nata. Nasci assim, né? Graças a Deus. Ainda bem. E ela, uma vez foi na rádio, foi me levar um presente, eu não a conhecia, e ela falou pra mim, falou, olha, Marilei, eu saí da depressão por causa de você. Você vê que legal. E eu fiquei emocionadíssima, porque eu falei, como assim? É porque você tem uma alegria de viver no rádio,
que cada dia eu ia pegando uma mensagem que você falava, uma coisa que você dizia. Então você vê a responsabilidade da gente, né? Como comunicador, como palestrante. Mas você sabe que isso cai exatamente no nosso assunto anterior, né? Como é que você se realiza? É isso que a gente leva. É isso que vale, né? É isso que vale. Para todas as outras coisas existe Mastercard, né? Exato. Então, na verdade, deixa pro Mastercard o resto. É isso que está valendo, porque você está fazendo uma parte do seu trabalho ser realmente útil para a vida de alguém. Exatamente. Ótimo. Tem nada melhor que ser útil, né? Não tem. Realmente não fazer tem. Um trabalho é bom a gente que poder você trabalhar seja feliz no seu trabalho. E ver que alguém ali fala, puxa vida, Verdade. né? O cara pode até não saber quem você mas com certeza ele vai guardar a sua essência, Verdade. ou seja, aquilo que você fez. Mas você eu deixou. ouço, assim, quando eu estou assim, ou do meu programa de rádio, ou aqui na TV, nossa, adorei a entrevista que você fez com fulano, nossa, que bacana. Ele falou do sei o que da vida, não fica só falando só de trabalho, né? Porque a gente tenta mesclar tudo, né? Porque o ser humano não é só trabalho, ele é um todo. Ele não é autônomo, ele está né? aqui para fazer né? a coisa acontecer. É um ser. É um ser. Aliás, esse ser que eu quero saber. O que é ser líder, Rogério? Que a gente fala tanto em liderança. Como é que eu faço para ser líder? Porque eu sei que nem todo chefe é líder. Sim. Nem todo líder é chefe. É verdade. O que é ser líder na vida? O líder, ele é, primeiro, conhecer as pessoas que trabalham com ele, né, que vivem com ele. Segundo, é saber respeitar essas pessoas e ouvi-las. Terceiro, é você cativá-las e motivá-las para atingir o seu objetivo. O líder não necessariamente põe a mão na massa. Mas o líder tem a obrigação de fazer com que as pessoas consigam trazer os resultados para ela. Por exemplo, um exemplo assim bem dentro da TV Mogi News, né? O Sidney não está aqui todo dia para ficar cutucando seus operadores, você, o Paulo Quaresma e tudo mais, não está aqui todo dia para ficar cutucando, né? Ele está fazendo outras coisas que dizem respeito ao seu próprio negócio, ou até não, até está lá descansando, mas deixa uma história, deixa um momento, deixa um exemplo, deixa um aprendizado e uma motivação que te faz vir aqui para gravar seus programas, para fazer sua atividade, né? Essa é liderança. Sacrificar seus sábados, seus domingos, seu dia dos namorados, sacrificar tudo, seu feriado, para você estar fazendo um trabalho que diga respeito àquela pessoa, não necessariamente, mas ao que ela representa, ao todo que ela representa, ao império que ela representa. Império, mas que império? Pode ser um império de 12 funcionários ou um império de 1.200, não importa. O líder é aquele que está no meio do teu grupo, e é aquele que faz com que as coisas acontecem sem necessariamente pôr a mão nisso. Mas para isso precisa conhecer, precisa respeitar, precisa ser democrático e precisa ser autoritário também, em algumas vezes, mesclar essas duas partes. Chefe não é isso. O chefe vai e manda e quer fazer, e se você não fizer eu te mando embora, sabe? Coisas desse tipo, você vai sofrer sanções disciplinares por causa disso. Aí tem a grande diferença entre a liderança e a chefia. Por isso você disse muito bem, tem muito líder que ainda não é chefe, apesar de já ter condições para isso, se ele tiver estudo, experiência, formação, se estiver pronto. Mas tem muito chefe também que não tem nada de liderança, tem de chefe. Como que o Lions entrou na sua vida? O Lions entrou na minha vida como um serviço social. Chegou num momento da minha vida que eu achava que não bastava só trabalhar, mas eu precisava também devolver um pouco do que eu tinha recebido na minha atividade para a minha comunidade. E aí então veio esse interesse da gente mesclar a minha vida profissional com a vida leonística, que a gente costuma dizer, ou a vida do atendimento social, do serviço filantrópico de modo geral. E o Lions entrou a partir disso. Eu já estou há 17 anos fazendo parte do Lions. Isso? Né? Tudo isso já fazendo parte do Lions. E essa história de ser governador? Pois é, o Lions Clube de Mogi das Cruzes, do qual eu pertenço, tenho a honra de pertencer, e entendeu que já estava na hora da gente ser líder de um grupo de mais 60 clubes divididos em 45 cidades da região do Alto Tietê, do Vale do Paraíba, Baixada Santista, e, enfim, achou que estava nessa condição. E graças a Deus eu estou me sentindo já preparado para essa missão. Aí resolvi aceitar e estamos nos preparando mais ainda, agora com outros treinamentos, outros cursos, outras capacitações, para assumir essa responsabilidade daqui a 2 anos. Bacana. E vamos torcer para dar tudo certo. Estou adorando. Vamos fazer jogo rápido com o Paulo Rogério. Nosso Rogério, que hoje é o nosso convidado especial. Vamos lá?
Rogério, vamos Pois para os nossas perguntas rápidas. O ídolo do Rogério. A minha namorada Paulinha. Olha, Meu ídolo. Opa. Nossa, declaração de amor, hein? Não é só isso, não. É sinceridade. Eu vi nela tudo aquilo que eu gostaria de ser também, sabe? Nossa, eu gostei disso. E eu tenho nela realmente alguém assim que eu idolatro. Falo assim, olha só, o jeito dela, o estilo dela, o trabalho dela, a atividade dela, o jeito dela pensar, o jeito moleque, o jeito romântico, enfim. Gosto Simples, né? Meu ídolo. Legal. Livro de cabeceira. A Arte da Guerra. Esse eu adoro. É maravilhoso. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, preciso voltar a ler com mais frequência, né? E Você é espírita? Não, minha formação é católica, mas não é por causa disso que eu estou engessado naquilo, a gente precisa conhecer de tudo um pouco, Concordo. né? E eu acho bacana a gente ter esse conhecimento. E o ócio criativo também, adoro o ócio criativo. Né? Domênico Mano. Um filme. Golpe de Mestre. 1973, 7 Oscars, Robert Redford e Paul Newman. Nossa. Quem não assistiu esse filme deve assistir. Tem que assistir. Tem que assistir para perceber as nuances dele, principalmente a mensagem que ele carrega. Uma frase marcante. É melhor um final terrível do que um terror sem fim. Ótimo, gostei. Não saia dos seus problemas. Entre neles e resolva-os, porque senão você vai problema tá para ser resolvido. vai ficar sempre empurrando com a barriga. Um exemplo de vida. A retidão de caráter do meu pai. Teu pai. Sem dúvida. Exemplo de vida. Você até se emociona de Não, falar. é legal porque tudo que a gente tem da formação, ela vem exatamente da família, é a base de tudo isso. Família é tudo. E a retidão de caráter do meu pai marcou muito tudo. Vejo você o homem que você é também. Colaborou muito para isso, sem dúvida. Bacana. Bacana você se emocionar. Você pensa que nós somos robôs. Não, mas é bacana porque pai e mãe, eu acho que é tudo sagrado. Pois é, e Né? meu pai, ele foi relativamente cedo, mas ele deixou assim uma Legado. família muito bem estruturada para poder enfrentar, inclusive, a ausência dele. Era o cara também. Era. Um hobby do Rogério. Desenhar. Ah, você gosta, você é publicitário? Pois é, e faço muita história em quadrinho, aquela coisa toda Você que eu ainda gosta? abandonei há algum tempo. Nossa, gosto, né? Coleções de revistas, assim. Adora. Ótimo, adoro. Cor preferida? Verde Palmeiras. Ave Maria. Ai, credo. Que O horror. verde Palmeiras, Coisa ele é... feia. Não, pode ser, mas gosto não se discute, se lamenta. Nada, Então... gosto e bunda, cada um tem a sua. Dia ou noite? Finalzinho de tarde. Ai, Pode que ser pôr do sol. final de tarde. Fechado. Faz o que nas horas vagas? O que é horas vagas? Aquela hora que você fala assim, hoje eu não vou fazer nada. Então eu Você costumo... fica fazendo o que na hora de nada? Vou pro computador e vou assistir um pouco de filme no computador Fechado. e tudo mais, depois eu vou dormir. Sou bom, hein? Sou bom em conversar. Nossa, gosto O telespectador já percebeu. tenho Gosto certeza de disso. conversar que só vendo. Eu também, até que eu converso do dia 4 horas por dia. Precisa ter a empatia, mas tendo empatia, abre a oportunidade, traz um pouco de fritas e um refrigerante e vamos ficar embora. conversando. Não precisa nem de pinga, né? Não, Bom papo nem precisa, né? Não, bom papo não precisa. Não precisa. Você é péssimo em quê? Administrar frustrações. Tanto que isso me ensinou também a não criar expectativas. Às vezes você cria muita expectativa, aquela coisa da ansiedade, Relação né? a alguma coisa. E aí, pum, se frustra. E eu sou Isso não é legal horrível mesmo. nisso. Então eu preferi não criar expectativas Você faz para uma não, coisa mais não ter que tranquila. administrar frustrações. Lembrança da infância, você tem alguma legal? A lambreta do meu pai. Meu pai tinha uma lambreta, nós morávamos Aqui em em Mogi, Sabaúna. em Morávamos em Sabaúna. Sabaúna antes dos meus 7 anos de idade, que daí eu tinha que vir para Mogi para estudar e tudo. Mas o meu pai tinha uma lambreta que ele... Cara, lambreta. Lambreta mesmo. E eu adorava aquela lambreta do meu pai. Eu adorava ver o meu pai naquela lambreta. Tinha o maior Bacana. orgulho dele. O esporte, Voleibol, não pratico, mas eu gosto Você muito. gosta do Gosto de vôlei? assistir, gosto e torço e tudo mais. Gosto bastante de voleibol. o que você mais curte na internet, que eu já vi que você adora a internet? Filmes, eu cativo muito, corro muito atrás de filmes, e principalmente filmes que possam ser úteis para os meus trabalhos, né? Você acredita que algum tempo atrás eu baixei um filme da internet exatamente para pegar uma cena que eu Pra acho que usar. aquela cena ia ser muito legal na Isso é empresa legal. que eu ia fazer. Então, Aliás, o filme sempre complementa a palestra, é bacana, então né? ou eu vou para o YouTube ou eu vou para alguma coisa que me ofereça algo mais diversificado, mas normalmente são os filmes que eu mais curto. Um lugar, Mogi das Cruzes, sou fanático por essa cidade. bacana. Pode ser qualquer lugar do mundo, e olha que eu conheço bastante. Mas Mogi das Cruzes, nada É, como a nossa estar casa, na né? minha casa, no meu chuveiro, nossa casa. no meu travesseiro, a gente Mogi sente como das lar, Cruzes é o lugar. Eu também acabei escolhendo Mogi para viver.
né? Minha cidade de coração. Sonho, qual que é o sonho do Rogério? O sonho do Rogério é poder viajar sem ter local para ir, sabe? Easy Rider. Você chega lá... Easy Rider, vou chegar lá, onde é que eu vou? Não sei. Vou ver. Quanto tempo vai demorar? Também isso é não chique, sei. Por isso é um sonho. Você imagina? Por isso é um sonho. Isso é um chique demais. Mas é sonho. O que não suporta nos outros? Covardia. Nossa, eu tenho assim, quando eu sinto que tem alguém, não é o medroso, é o covarde. É aquele que fala assim, não vou porque não quero me expor, mas aquilo me deixa num... Irritadíssimo. Eu prefiro sair de perto porque a covardia me deixa... Ter medo de quê? De ter medo. Medo de ter medo. Tem Tem mania? Tenho, de limpeza. Nossa Senhora. Essa é terrível. E o melhor horário do meu dia é quando eu estou no banho. Que daí eu demoro mesmo no banho. Imagina. Mas eu... Limpeza em você, limpeza né? em mim, primeiramente, né? Uma mensagem aos telespectadores ou aos internautas que estão assistindo a gente agora? Acredite, acredite. A mensagem é essa, acredite. Você quer alguma coisa na sua vida? Acredite. Você tem alguma expectativa? Acredite. Você quer viver bem com as pessoas que estão ao seu lado? Acredite. Acreditar é a única mensagem que eu posso passar. Bacana esse verbo, né? Bacana. É difícil da gente exercitá-lo, mas é muito legal. Você escolheu Easy, do Commodores. Por que essa música, menino? Primeiro porque eu gostava muito da minha época de adolescência, que estava uma discoteca, né? Era o auge, aquela coisa toda. Eu adorava aquilo lá. A sonoridade da música é muito gostosa. Mas depois que eu fui aprendendo a letra e a tradução dela, eu descobri que tem muito a ver comigo também. Porque é aquela coisa da liberdade. Eu não preciso me anular para fazer o que você quer. Bacana. Ou o que as pessoas querem, né? Então eu serei eu, sem me anular para os outros, mas vou buscar ser feliz. Então é uma música que é sua cara. Acabou fechando tudo comigo. Da sonoridade à letra, acabou fechando muito então comigo. A gente fecha a entrevista com o Easy, do Commodores. Obrigado. Eu quero agradecer muito. Eu que agradeço, Marilene. Adorei a entrevista. Bacana a gente poder mesclar essa coisa do conhecimento, do autoconhecimento com a vida profissional, né? Isso que é o que vale. Oi! Obrigado. Tá aí. Obrigado mesmo pela oportunidade e sempre que você quiser, você pode gritar que o tio Rogério vai estar aí para te ajudar no que for necessário. Obrigado. O Rogério é meu parceiro lá na Rádio Metropolitana, viu, gente? Obrigado. Por isso que eu fiz questão de trazê-lo para vocês também terem a oportunidade de conhecê-lo aqui na TV Mogi News, que ele é o homem que fala na rádio com aquela voz bonitona, é esse bonitão aqui. Da Paulinha, hein? Que diga-se bem. Beijo. Beijo, querido. Obrigado. Mais sucesso na sua carreira. Muito obrigado. Na sua vida pessoal também. E uma ótima governança como governador do Lages que vai chegar por aí. A gente vai conversar sobre isso mais antes. Pra frente, mais pra frente. Tá certo. Tá, então, gente, é o Paulo Rogério, especialista em gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, palestrante, hoje falando da sua vida, da sua carreira, trazendo mais conhecimento pra gente. E amigo da Marilê, por favor. Olha, essa parte é boa, hein? Eu quero deixar bem claro. Essa parte é boa. A gente fecha com o Commodores. Semana que vem eu estou de volta, até o próximo programa. Eu sei que você vai estar aí comigo, tá bom? Obrigada, um beijo e até lá. Tchau. Obrigado.